Olá, pessoal do nono ano. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da população europeia, tá certo? Gente, população europeia, no caso, nós temos aí no livro de vocês uma população com 740 milhões de habitantes. Esses dados aí, gente, são de 2016, certo? Nós estamos em 2020, essa população aí, no caso, ela aumentou. Vindo aqui, ó, para a página 57, tá? Vocês vão conseguir acompanhar. A gente tem aqui o desastre de Chernobyl, que foi o que vocês fizeram a atividade. A gente vai discutir isso aí em sala de aula. Aí a gente vai vir aqui para esse título, tá? População europeia. Diz assim: com a população em torno de 740 milhões de habitantes, quase 12% da população mundial, a Europa possui uma grande diversidade de povos em sua pequena extensão territorial. Tal contraste apresenta dois traços distintos: uma grande riqueza cultural e uma constante situação de conflitos internos entre etnias que desejam criar estados independentes. O último a se constituir como estado soberano foi Kosovo, em fevereiro de 2008. Gente, preste atenção. Toda vez que a gente falar em população europeia, a gente vai estar falando aí de uma grande densidade demográfica. No caso, na Europa, a gente vai ter aí diversas pessoas, né, morando em países que são considerados relativamente pequenos. A gente vai ter aí, no caso, 12% da população mundial lá na Europa. Em um densidades demográficas, a gente tem a maior densidade demográfica do mundo, que fica em Mônaco. Mônaco ela é um país, no caso, que tem somente 2 quilômetros, tá? 2 quilômetros quadrados. Esses 2 quilômetros, a gente tem aí 25 milhões de pessoas por quilômetro quadrado, tá? Então, é uma grande densidade demográfica. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, a gente tem 22 pessoas por quilômetro quadrado. Se a gente for dividir os 210 milhões de habitantes pelos 8 milhões e meio aí de quilômetros quadrados que a gente tem no Brasil. Então, Mônaco, como só tem 2 quilômetros, né, o menor país aí, antes do Vaticano, né, no caso o Vaticano é o menor país do mundo, aí a gente vai ter Mônaco aí como sendo também um dos menores. Aí a gente vai ter esses 25 milhões de habitantes por quilômetro quadrado. Então, a população mundial, no caso representada aí na Europa, esses 12% da população mundial, vai ser densamente, tá? Então, eles vão estar aí bem aglomerados. Vamos supor que aqui no Brasil, né, a gente tivesse essa mesma população que a gente tem na Europa. A gente tem aí, no caso, um amplo território, porque no caso a gente tem 8 milhões e meio como sendo um país. E a Europa tem 10 milhões de quilômetros quadrados. Então, nós somos quase do tamanho da Europa inteira. Então, a gente tem 210 milhões de habitantes. Eles têm 740, ou seja, quase 3 vezes o Brasil, para ser quase do tamanho do Brasil, tá bom? Então, por isso que a densidade demográfica da Europa, gente, vai ser de 73 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente vai ter em cada quilômetro 73 habitantes. E isso se a gente pudesse distribuir, né, de forma regular. A gente sabe que não tem como, porque a gente tem áreas, né, que são áreas florestais, áreas desérticas, a gente tem áreas, né, geladas, a gente tem áreas aí que não tem condições realmente de morar, áreas montanhosas. Então, se a gente realmente pudesse distribuir, a gente ia ter 73 habitantes. Essa população, gente, ela também vai ser caracterizada aí por vários conflitos. Como vocês viram aqui, a gente vai ter uma grande diversidade cultural, mas também a gente vai ter uma grande quantidade aí de conflitos, principalmente étnicos. A gente tem na Europa uma grande diversidade étnica e uma grande diversidade religiosa. Então, ó, nas etnias, no caso, quase todas as etnias aí da Europa vêm do tronco chamado indo-europeu, tá? Então, a gente vai ter aí uma diversidade de etnias que estão habitando nesse continente. No caso, a gente também tem a presença aí de pessoas que vêm de outros países para dentro do continente europeu. No caso, aí muitos refugiados, principalmente aí do Oriente Médio, da África. Então, eles vêm, no caso, para a Europa. E isso aí faz com que a gente tenha etnias diferentes e conflitos diferentes por causa dessas etnias e dessas religiões também diferentes.
Lembrando que o termo etnia, gente, é a mesma coisa que raça, tá? A gente só tá fazendo uma substituição. A gente pega o termo raça e tá substituindo aí pelo termo de etnia, tá? Então, as etnias da população europeia, elas são diversas e elas causam aí esses conflitos, ok? Aqui, continuando na página 57, diz: continente bastante populoso e o mais densamente povoado do mundo, aproximadamente 72 habitantes por quilômetro quadrado. Gente, são exatos 73,4, tá bom? Agora a gente tá com 73,4. Aí a Europa tem uma população distribuída de forma irregular em seu território. Em algumas regiões onde se concentram indústrias, portos, grandes vales e planícies férteis, essa densidade pode superar 200 habitantes por quilômetro quadrado. Então, aquilo que eu falei para vocês, todas as áreas, né, elas não são habitadas. Então, a gente tem as áreas anecúmenas, né, que são áreas de difícil acesso, de difícil moradia, e a gente tem as áreas ecúmenas, que são as áreas boas para se morar. Nessas áreas ecúmenas, a gente tem aí quase 200 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto tem áreas que a gente não tem nenhum, tá certo? Principalmente aí nas áreas mais geladas, né? As temperaturas mais baixas a gente vai ter menos habitantes. Aí, ó, como nos vales do Rio Reno, na Alemanha, e do Rio Pó, na Itália. E nas regiões de Londres e de Paris. No caso, essas regiões aí a gente tem uma grande população. Aí já em regiões próximas às áreas polares, como a Finlândia ou a Península Escandinava, ocorrem vazios demográficos. Gente, tem áreas aí congeladas que dá para morar, tá? Que tem gente que ainda consegue morar, como por exemplo, a gente tem os lapões, né? Os lapões é um povo que ele consegue aí, no caso, eles são adaptados a essas áreas aí geladas, ok? Aí, gente, nós vamos ter aqui uma pirâmide etária. Olha, preste atenção. Toda pirâmide etária, a gente vai ter que ter essa padronagem, tá? A gente sempre vai ter os homens à esquerda e as mulheres à sua direita. A gente também sempre vai ter os homens grafados aí de azul e as mulheres ou de rosa ou de vermelho, tá? E aqui, no caso, nessa pirâmide etária, ela tá mostrando a relação aqui entre os homens e as mulheres. E vocês vão ver que aqui no meio a gente tem a idade, tá certo? A pirâmide etária, toda pirâmide etária sempre começa com o número menor, ou seja, a menor idade na base, né? A parte do meio com adultos e a parte de cima com idosos. Então, toda pirâmide etária ela vai ter aí essa padronagem. Então, vocês vão conseguir observar aí que a gente tem um número bem elevado, né, de homens e de mulheres adultos, tá certo? Então, homens e mulheres adultos. E no caso aí a gente tem uma redução aí também no número de idosos, tá? Apesar que esse número de idosos ele está aumentando. Mas aí no número de idosos que a gente diz centenários, tá bom, gente? A gente tem os países mais centenários do mundo ficam na Ásia, tá? Principalmente aí o Japão. No Japão a gente tem muitas pessoas que vivem aí acima dos 100 anos de idade. Ó, aqui você vai ter a questão da urbanização. Ó, população urbana. Na página 59, nós vamos ter Mônaco, né, que é um país com 100% da população urbana. Ou seja, não tem pessoas morando na área rural, até mesmo porque Mônaco, como eu falei pra vocês, só tem 2 quilômetros e não tem área rural, tá? São 25 milhões de pessoas por quilômetro, então só tem 2 quilômetros. Pra vocês terem uma ideia, Mônaco é tão pequena que no caso tem mansões, né, em Mônaco, que uma parte da mansão fica no próprio país, né, e uma parte fica no outro país vizinho, tá certo? Então, Mônaco é um país muito pequeno. Aí, ó, a Bélgica tem 97% de sua população urbana, ou seja, só 3% na área rural. A Islândia com 93%, a Holanda com 91%, Reino Unido com 92%, a Alemanha com 90% e Dinamarca com 88%. Então, gente, ó, com relação aí aos países, né, com a população europeia maior, a gente vai ter aí a Rússia com 142 milhões de pessoas, a Alemanha com 80 milhões e aqui no caso vocês podem acompanhar as demais, tá? Eu não vou ficar falando aqui para também o vídeo não ficar muito longo. Então, depois vocês acompanham aqui nesse gráfico, nessa tabela, né, na verdade, mostrando aí as populações, as maiores populações aí da Europa. Outra coisa que chama a atenção, gente, é essa questão, ó,
dos refugiados, tá? Antes da gente entrar em refugiados, deixa eu só falar essa questão de renovação populacional aqui para vocês. Além disso, a queda na renovação populacional está associada também ao crescente desenvolvimento urbano e industrial do continente, em cujo mercado de trabalho a mulher tem participado ativamente, o que redefine e adia projetos de casamento ou de constituição familiar, especialmente pelo elevado custo de vida para as famílias numerosas e pelo desejo de consumo, lazer e ascensão profissional e financeira. Gente, isso aqui, essa questão da renovação populacional, a gente está falando daquela questão, né, que as taxas de fecundidade da Europa, elas estão diminuindo. Então, o número de filhos por mulher ela tem diminuído. E na Europa a gente tem uma grande diminuição aí da taxa de natalidade. Tanto é que todos os países da Europa eles estão ficando com uma população velha, tá? Uma população velha significa o seguinte, que a gente vai ter mais idosos, né, do que crianças, porque a taxa de natalidade ela tem diminuído. Isso não significa que a população diminuiu, tá, gente? Só significa que está nascendo cada vez menos crianças, tá? Mas ainda a gente tem mais nascimentos do que mortes, então por isso que a população ela continua crescendo, tá? Aí, gente, essa parte aqui da crise de refugiados, ó, a gente vai trazer destaque para a questão da xenofobia. Pedir para vocês pesquisarem o conceito de xenofobia em outras aulas e pedir para vocês colocarem nessa última aula alguma coisa relacionada a uma charge, a uma foto ou a qualquer gráfico relacionado aí à xenofobia. Xenofobia, gente, nada mais é do que um preconceito com os estrangeiros. Pode ser o preconceito com a própria pessoa, né, que é estrangeira, ou pode ser o preconceito também contra qualquer produto que venha de outro país. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem muito preconceito com coisas do Paraguai, com coisas da China, né? Então, isso aí é um tipo de xenofobia. Na Europa, a Europa é muito conhecida por essa questão de xenofóbica. Porque eles espalham cartazes por vários lugares, eles colocam aí cartazes realmente mostrando que os estrangeiros eles não são bem-vindos. Então, geralmente você vai ver aí no caso os estrangeiros, né, como a ovelha negra nos cartazes aí da Europa. Eles realmente fazem uma propaganda contra a questão dos imigrantes, tá? Contra a questão também dos refugiados. Gente, refugiado vai ser diferente de imigrante por quê? Preste atenção, refugiado é um tipo de imigrante. Só que imigrante é a pessoa que realmente se muda, fez a opção, né, de se mudar para aquele local. Refugiados geralmente são pessoas que estão fugindo do seu país ou foram forçadas a sair do seu país. São geralmente pessoas que saíram do seu país ou fugindo de uma situação de guerra ou fugindo de uma perseguição política. Então elas estão realmente saindo do seu país fugindo, tá? Geralmente tem algumas pessoas refugiadas que elas não conseguem sair do seu próprio país. Elas tentam, né, elas saem da sua moradia, da sua residência, elas tentam sair do seu país e muitas vezes elas não conseguem sair nem sequer da fronteira, tá? Esses refugiados, no caso, eles são considerados aí pessoas que querem fugir e o país ele não deixa essa pessoa sair, então eles não conseguem pedir asilo. Então, geralmente, essas pessoas, às vezes, elas chegam até a morrer na própria fronteira. Então, são considerados aí pessoas em fuga, tá? Então, os refugiados, eles geralmente pedem asilo político. O que é asilo político? É você pedir a outro país para lhe aceitar e se o país, né, quiser, no caso, lhe deportar, aí você vai ter a proteção. Se o país de origem da pessoa pedir para o país que você foi, né, deportar você. Por exemplo, vem um haitiano aqui para o Brasil, aí ele pede asilo político, vamos supor que ele esteja fugindo de lá, por alguma perseguição política ou qualquer coisa. Aí ele pede asilo político. Se o governo brasileiro der o asilo político e o Haiti, por exemplo, pedisse para ele voltar, aí o governo brasileiro já teria dado a proteção, né? Já teria assinado aí um acordo com ele que daria proteção a essa pessoa. Se a pessoa não consegue o asilo político, a pessoa pode ser deportada, ou seja, mandada de volta do seu país a qualquer momento. Isso é muito, por exemplo, o que acontece com algumas pessoas que entram como imigrantes ilegais, né, em algum país. Acontece muito nos Estados Unidos. Pessoas que entram lá como imigrantes ilegais, aí geralmente eles são, quando são descobertos, são deportados. Ou seja, são mandados de volta. Se teve filho e o filho nasceu lá nos Estados Unidos, fica lá. Então,
Países da Europa também seguem essa mesma recomendação, né? Eles deportam as pessoas que são consideradas imigrantes ilegais. E também tem toda essa questão, né, da xenofobia. Além do continente já ser densamente populoso, eles também têm medo, tá? Os europeus, eles têm medo desses imigrantes, eles roubarem os seus postos de trabalho. Então, por isso que há muito essa questão aí de conflito entre os europeus, né, entre os nativos e os imigrantes, tá? Aí a gente vai ter, no caso, algumas outras informações aqui relacionadas a essa questão xenofóbica e a essa questão aí de refugiados. Todas essas outras questões aí, se surgir alguma dúvida, a gente vai estar resolvendo na nossa aula online, tá? E essa questão aqui da pobreza nos países ricos da Europa. Gente, essa questão da pobreza, a gente está falando aí da questão econômica com relação ao IDH. Nós vamos ter aí o IDH, o melhor IDH do mundo, no caso é o da Noruega, né? Coincidentemente, a Noruega ela está aqui na Europa, vamos ter aí com 0,944. Lembrando que o IDH ele mede de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. E ele vai medir a renda, a educação e a saúde, que é a expectativa de vida, tá certo? Então, os países aqui, no caso, que vão ter um IDH baixo na Europa, eles ainda assim vão estar sendo assegurados pelos demais países. Como é o caso, por exemplo, da União Europeia, né, que agrupa aí, no caso, 27 países. Esses 27 países, eles, no caso, se protegem entre si, porque são um bloco econômico. Tá bom, gente? Então, o demais a gente vai estar resolvendo e vai estar tirando dúvidas aí na nossa aula online, ok? Tchau!